Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar os logaritmos. Temos aqui então a definição, ok, dos logaritmos. A definição é log de b na base a é igual a x. Isso significa que a elevado a x é igual a b. Galera, o log, o logaritmo, é, no caso, a mesma coisa que o expoente de um número. É isso que está expressando aqui, tá? Então, se eu tenho log de b na base a, isso significa que o x é o resultado do logaritmo. E o x ele é o expoente. Então, o expoente x, que está aqui, é o logaritmo. Ok? Então, essa definição aqui ela fica mais clara quando a gente aplica ela dentro das resoluções aqui nos exemplos. Então, para começar, vamos determinar o log de 8 na base 2. Esse é o exemplo A. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver o logaritmo é igualar ele a x. Então, eu tenho que o log de 8 na base 2 é igual a x. Igualando ele a x, então, nós podemos agora aplicar a definição e transformar ele, ok? Então, nós sabemos que a leitura aqui do logaritmo é log de 8 na base 2, que é igual a x. Então, a gente sabe que o x é o expoente. Então, no log de 8, a base é quanto? 2. O x ele é o expoente, ok? Isso é igual a quanto? É igual a 8. Então, qual que é o expoente aqui do logaritmo, né? É x. Então, a gente sabe que 2 é a base, elevado a x, que é igual a 8. Então, aqui nós temos 2 elevado a x, que é igual a 8. Isso daqui, pessoal, a gente sabe fazer. Isso é uma equação exponencial. Então, como que eu faço? Vou transformar o 8 em uma potência. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é igual. Então, fatorando o número 8, nós vamos ter 2 elevado a 3. As bases são iguais, então eu posso fazer o quê? Cortar. Cortando, eu tenho que o x é igual a 3. Ótimo! Então, o que significa esse 3 que eu encontrei? Significa que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Ok? Então, o expoente do 2 para o resultado ser 8 tem que ser 2 elevado a 3, que dá o 8. Tá? Então, quando a gente faz agora o exemplo B, vai ficando mais fácil de entender. Tá? Então, no exemplo B, a gente tem o log de 9 na base 3. Então, para resolver, o primeiro passo é o quê? É igualar o log de 9 na base 3 a x. Tá certo? Então, a gente sabe que no log de 9 na base 3, que é igual a x, o x ele é o expoente, porque o logaritmo é o expoente. Então, a base aqui, no caso, é 3. Então, 3 elevado a x. Ótimo. Então, 3 elevado ao log, que é igual a 9. Então, qual que é o expoente do 3 para o resultado ser 9? Agora, para a gente descobrir isso, a gente tem que fatorar o 9. Então, a gente vai transformar ele numa potência. Então, a gente vai abaixar aqui o 3 elevado a x, que é igual ao 9, que é 3 elevado a 2. Tá certo? Então, nós temos as bases iguais. O que a gente pode fazer para resolver agora essa equação exponencial? Cortar as bases. Então, nós temos que o x é igual a 2. Então, o que significa? Significa que o log de 9 na base 3 é igual a 2. Nós temos agora a letra C. Na letra C, nós vamos ter, então, o log de 512 na base 2. O que nós temos aqui, então? Nós, resolvendo aqui, nós vamos fazer o primeiro passo, que é igualar o logaritmo a x. Então, temos o log de 512 na base 2, que é igual a x. Vamos transformar ele como nós fizemos nos exemplos anteriores. Então, nós sabemos aqui que o x ele é o quê? O meu expoente. E a base aqui é 2. Então, no log de 512 na base 2, que é igual a x, 2 é a base e x é o expoente, que é o logaritmo. Então, a gente sabe que o logaritmo é a mesma coisa que o expoente. Isso é igual a quanto? A 512. Então, qual que é o expoente de 2 para o resultado ser 512? Vamos fatorar aqui o 512, tá? Então, quando eu fatoro 512, o que eu tenho? Vou abaixar o 2 elevado a x, que é igual... Então, 512 fatorado vai ser 2 elevado a 9. Então, agora nós temos 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 9. O que a gente faz, então, para resolver? Corta as bases, que são iguais. Então, eu tenho no final que x é igual a 9. Ótimo. Então, o logaritmo de 512 na base 2 é 9.
Então, o expoente, que é o logaritmo de 2, para resultar em 512, é 9. 2 elevado a 9 é igual a 512. Por isso que o logaritmo é 9. Galera, vamos resolver agora o exemplo D. Tá? No exemplo D, a gente tem o log de 128 na base 1/2. Então, como que eu faço para resolver aqui o log de 128 na base 1/2? Então, a gente tem que igualar primeiro esse logaritmo a x. Então, eu vou ter que o log de 128 na base 1/2 é igual a x. Então, a gente sabe que a base é o meio e que o resultado do logaritmo, que é o x, é o expoente. Então, a gente vai ter 1/2 elevado a x, que é igual a 128. Então, o que a gente fez? A gente transformou, então, o nosso logaritmo em uma equação exponencial para a gente poder encontrar o valor do x, ok? O próximo passo agora, depois de fazer essa transformação, é igualar as bases. Aqui a gente tem 1/2 elevado a x. 1/2 elevado a x, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Eliminar essa fração. Para eliminar essa fração, a gente tem que saber que 1/2 ele é um valor inverso. Tá? O que significa isso? Significa que 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E isso tudo fica elevado a x. Lembrando que, pessoal, eu coloco entre parênteses aqui e aqui, porque aqui é uma fração, e aqui porque a gente tem uma potência que vai ficar elevada a uma outra potência. Então, toda vez que eu tenho uma fração 1/2, 1/4, 1/5, e quando eu quero colocar ela, no caso, expressar ela sem a fração, eu coloco sempre um expoente negativo. Tá? Eu só posso fazer isso também quando o número de cima for 1. Tá? Então, no caso do 1/2, para eu transformar esse 1/2, tirar ele da fração e colocar ele no expoente negativo, eu fiz o quê? Eu fiz o 2 elevado a menos 1, que é tudo elevado ao x que está aqui fora. Isso vai dar 128 fatorado, galera, vai ser 2 elevado a 7. Ok? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou eliminar os parênteses aqui. Então, eu vou ter 2... Pessoal, nós temos aqui menos 1 e x. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 1 e tudo está elevado a x, eu vou multiplicar as potências, tá? Conforme a propriedade. Então, menos 1 vezes x vai dar menos x, que é igual a 2 elevado a 7. Agora, como as bases são iguais, finalmente eu posso cortar. Ótimo! Isso vai significar o quê? Significar que eu tenho menos x, que é igual a 7. O x, pessoal, não pode ser negativo, então eu tenho que trocar o sinal dele. Ele tem que ser positivo. Tá? Então, se eu troquei o sinal do x, eu também sou obrigado a trocar o sinal do 7. Porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, porque é uma igualdade. Então, o 7 que era positivo agora vai ficar negativo. Então, galera, o log de 128 na base 1/2 é igual a menos 7. Então, a fração na base implica justamente no resultado, tá? No sinal do resultado. Tá certo? Então, por ser uma fração, o resultado vai dar negativo. A gente vai ver que isso também vai acontecer aqui no exemplo E. No exemplo E, a gente tem o quê? O log de 125 na base 1/2. Então, o primeiro passo é igualar esse log a x, né? Nós temos, então, o log de 125 na base 1/5, que é igual a x. Sabemos, então, que 1/5 é a minha base. Então, eu tenho 1/5 elevado a x, que é o log, que é meu expoente, que é igual a 125. Agora, nós vamos fazer como no anterior. E vamos multiplicar aqui os expoentes, tá? Porque a gente tem uma potência e uma outra potência. Nós temos 5 elevado a menos 1 e tudo está elevado aqui a x. Então, como a gente tem a potência de potência, a gente multiplica. Então, fica 5 elevado a menos 1 vezes x, vai dar menos x, que é igual... Agora, fatorando 125, vai ser o quê? 5 elevado a 3. Ótimo! O que a gente tem agora? A gente tem 5 elevado a menos x, que é igual a 5 elevado a 3. As bases são iguais, então eu posso cortar. Então, cortando as bases, agora a gente vai finalizar o pensamento, ok? Então, aqui, finalizando o pensamento, a gente vai ficar com menos x, que é igual a 3, que foi o que sobrou, os expoentes, tá? O x ele não pode ficar negativo, então a gente vai trocar o sinal dele. Então, vai ficar x positivo.
não precisa colocar o mais aqui na frente, né? Que é igual. E o 3, se a gente trocou o sinal do x, a gente também tem que trocar o sinal do 3, que é positivo e vai ficar negativo. Então, nesse caso, o log de 125 na base 1/5 é igual a menos 3. Na letra F, nós temos o seguinte. Nós temos o log de 81 na base 1/3. Então, o primeiro passo é igualar esse log a x, igualar esse logaritmo a x. Então, o log de 81 na base 1/3 é igual a x. Vamos transformar agora ele na equação exponencial. Então, a gente sabe que a base é 1/3. O logaritmo, que é o expoente, é x. E nós queremos saber o log de 81. Por isso que vamos colocar ele aqui. Ótimo. Próximo passo, então, é a gente transformar as bases para depois a gente poder cortar. Nesse caso, a gente vai ter o quê? 1/3 é a mesma coisa que, seguindo a lógica do exemplo anterior, 3 elevado a menos 1. Isso tudo ainda continua elevado a x, que está aqui fora. Ó. Então, ele continua. Isso aqui é igual a 81, galera, fatorando ele, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Agora, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar esses expoentes. Então, nós vamos fazer aqui 3 elevado a menos 1 vezes x, vai dar menos x. Então, quando eu executo essa multiplicação aqui, quando eu aplico essa propriedade, automaticamente elimino os meus parênteses. Isso é igual ao 3 elevado a 4. Agora, nós temos as bases iguais, finalmente. Então, vamos cortar. Cortando, tá? Vou finalizar aqui. O que me sobrou? Menos x, que é igual a 4. Menos x igual a 4. Mais uma vez, o x ele não pode ficar negativo. Então, a gente vai trocar o sinal dele. Então, o x que é negativo vai ficar positivo. Se eu troquei o sinal do x, como é uma igualdade, eu também tenho que trocar o sinal do 4. Então, o 4 que era positivo vai ficar negativo. Então, o que significa que o log de 81 na base 1/3 é igual a menos 4. No exemplo G, nós temos o log da raiz quadrada de 9 na base 3. Ok? Nesse log, nós vamos fazer o seguinte. É bem simples, tá? Vamos igualar ele a x, como a gente faz sempre. Log da raiz quadrada de 9 na base 3, que é igual a x. Nesse caso, para facilitar a resolução, vamos extrair esse radical. Então, a gente sabe fazer a raiz quadrada de 9? Sim, a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos ter o log da raiz de 9, que é 3, na base 3, que é igual a x. Ótimo. Então, agora nós temos um logaritmo fácil de resolver. Então, como que a gente faz? Nós vamos ter aqui 3, que é a base, elevado ao logaritmo, que é x, que é igual ao 3. Certo? Então, agora, nós temos a equação exponencial para a gente poder resolver e encontrar esse log. Tá? Então, a gente sabe que, para eu poder cancelar, a gente tem que colocar aqui em cima do 3 o número 1. Não aparece, mas a gente sabe que aqui tem o número 1. Então, as bases são iguais, a gente pode cortar. Então, a gente fica que o x é igual a 1. Ou melhor, a gente sabe então que o log da raiz quadrada de 9 na base 3 vai ser